Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Nunca a gente esgota o assunto, porque esse assunto já foi debatido por centenas de pessoas e chamou bastante atenção a vida do Virgulino, do cangaceiro, do rei do cangaço, né? E ainda as pessoas continuam e continuarão fazendo excursões, conhecendo lugares por onde o Virgulino passou, que ele passou grande parte de sua vida, mais embrenhado na caatinga, né? Então, tem uma excursão aí agora que está sendo realizada através do Aderbal, né? E eles saíram de Fortaleza e eu creio que isso já vem há mais de 20 dias, mais ou menos um mês, creio eu. E aí eles estão chegando para aquele lado de Alagadiço, estão mostrando o lugar onde o Zé Baiano, né? O Zé Baiano, que foi um dos cangaceiros mais ferrinhos, mais assim, implacáveis, que ele ferrava as mulheres. Vejam só, gente, até que ponto iam esses cangaceiros, né? Ele ferrava as mulheres no rosto. E, segundo a história, tinha um ferro que era JB José Baiano. Outros contam já que o JB era um ferro que era de um dono de uma fazenda lá, e que ele pegou aquele ferro e ferrou as mulheres na face, na barriga, nas pernas, nas partes, na genitália das mulheres, né? E há muita controvérsia, assim, entre a história, porque o Zé Baiano dizem que ele entrou para o cangaço porque maltrataram a mãe dele, a família dele, que queriam que desse conta se eram coiteiros. Então essa história ficou assim, um tanto nebulosa, né? Porque você não tem certeza se realmente foi daquela forma. Agora, mesmo assim, uma pessoa pegar as mulheres e ferrar com ferro quente, em brasa, e ferrar o rosto, deixar marcas profundas, né, nessas mulheres. É um caso muito, assim, que tinha que ser uma pessoa com uma personalidade psicopática, né? Então, essa história do cangaço, ela ganhou, assim, muita visibilidade para muitas pessoas, inclusive. É uma história até que, digamos assim, passa a ser uma história como se fosse de heroísmo, de bravura, de pessoas que vingavam, né? Mas, gente, não é fácil. Para vingar, não precisa cometer tantas atrocidades, né? Assim como o Virgulino, o rei do cangaço, ele cometia as maiores atrocidades e ainda ele agregava essas pessoas de má índole para os seus grupos, para promover saques, roubos, matar pessoas, sangrar pessoas. Vejam a história do cangaço, né? Mas muita gente escreve também a história do cangaço e é como se fosse uma coisa, como se fosse romantizando. E é uma história que não dá para romantizar. Não há como, né? Pessoas que se vestem, acreditem, tal qual os cangaceiros. Tem gente que tenha também, desculpem, né? Mas é como se tivesse uma fixação pelo cangaço. E
usam as roupas iguais àquelas roupas que o Virgulino apareceu no filme do Benjamin Abraão, alguma coisa que aproveitaram, né? Ainda hoje pagam caro por um embornar que tenha aqueles desenhos, né? E ficam com uma fixação tamanha que não conseguem vestir uma roupa que não seja a roupa do cangaceiro, que não seja usar aquelas armas, né? Quer dizer, são armas que certamente não funcionam, mas que é o protótipo, né? Dos cangaceiros, né? Então, contam histórias agora como essa lá, que eles estão no Alagadiço para conhecer o local onde o Zé Baiano morreu, foi morto, e onde também a Neném do Ouro também foi morta ali na ocasião em que em que o Zé Sereno ia pegar a Sila, né? A Sila já era família de cangaceiros, que ela tinha os irmãos quase todos no cangaço, e ela entre 12 e 14 anos de idade, ela ia seguir esse Zé Baiano que foi morto, né? Ali para o lado de Alagadiço, né? E na hora que ela foi passando a Neném do Ouro, ia passando a garota, que dizem até que a Neném do Ouro era irmã dela, ninguém sabe bem da história, tudo que não tem assim, é como se as pessoas não dessem valor à história em si, e sim torna como se fosse uma história de ficção, né? Mas para a gente estudar um fato histórico, a gente tem que recorrer ao método científico, porque necessita de comprovação. Essa história da Neném do Ouro já foi um caso que surgiu assim, e disseram que a Neném do Ouro vivia com o Luiz de Pedro, e na hora que as polícias, se não me engano, sergipanas, souberam que os cangaceiros estavam ali naquela redondeza, né? Aí pegaram e atiraram e mataram a Neném do Ouro. Fato é que a Neném do Ouro aparece na película do Virgulino, e também tem fotos da Sila, né? Da Sila, como se fora foto tirada pelo Benjamin Abraão Bozo, o que é humanamente impossível você imaginar isso. Por quê? Se a Neném do Ouro foi morta na hora que foi pegar a Sila, que ficou com o Zé Sereno, porque o Zé Baiano havia sido morto uma semana antes, como é que a Sila vai aparecer naquele filme? E a Neném do Ouro também. Por isso, o questionamento. Aquela película ela foi montada depois que ela foi apreendida, após o presidente Getúlio Vargas ter proibido que passassem nos cinemas desde que passou uma única vez no cinema lá em Fortaleza, e que foi da Aba Filme, mas essa película depois a gente observa, quando a gente vai estudar, a gente vê que há várias pessoas que fazem o papel do Virgulino, inclusive aquele que está numa máquina costurando, não tem nada a ver com o Virgulino que a gente vê nas fotos anteriores. E o outro fato é que a Neném do Ouro não poderia estar naquela película, ou ela foi filmada antes e foi pegar a Sila, né? Mas a Sila não participou daquela película, porque a Neném do Ouro foi morta ali quando atravessava a cerca, lá em Alagadiço, né? Portanto, muita gente que quer ser os donos da verdade, mas eles não se preocupam com o raciocínio. Tem que ter o raciocínio lógico, a história tem que passar pelo crivo das ciências, dos métodos científicos, para poder ser crível, para poder nós entendermos
como é que tudo isso surgiu? Mais imaginação. Muita gente vive hoje de fazer trilha do cangaço, levar as pessoas, muita gente vai, gente, sair de Fortaleza e até Sergipe é muito chão, porque de Fortaleza até Alagoas, até Maceió, segundo o Aderbal, eram 950 quilômetros. Agora vocês imaginem dar continuidade nesse percurso, chegar até o Sergipe, no estado de Sergipe, e até Poço Redondo. Gente, eu já fui, né? E a época eu fui de ônibus. É cansativo, é muito cansativo. Eu fui assistir a um evento do Cariri Cangaço, né? Então, é preciso que as pessoas passem a estudar a história do cangaço com mais, dando mais ênfase a um método, né, para comprovar essa história, porque não tem como. A Sila está na película do Benjamin Abraão, se ela entrou e no dia antes dela chegar em Sergipe, né, a Neném do Ouro foi morta, né? Até surgiu uma história que depois os policiais vilipendiaram o corpo da Neném do Ouro, usaram o corpo da Neném do Ouro, né, do cadáver, né, sexualmente, fizeram curra. Isso não existe, gente. Então, vamos raciocinar. Bom, mas eu quero aqui deixar também para vocês o convite para quem assistir aos vídeos, né, que eu estou fazendo, tentando elucidar alguma coisa dessa história que não é fácil, né, porque ela já foi contada de várias maneiras, né? Então, que visitem Nazaré do Pico, que é um lugar onde existe realmente a história do Virgulino começou ali, né, em Nazaré do Pico, né? Existe ainda os escombros lá, os tijolos da casa dos pais de Virgulino, reconstruíram a casa da avó de Virgulino, foi lá onde ele nasceu, e existe a Vila de Nazaré, essa sim, essa continua preservada, né? A maioria das casas tem as roupas dos soldados de volantes que expulsaram Virgulino de lá de Nazaré do Pico, de Pernambuco, né? Ele não voltou mais a Pernambuco, né? Vocês poderão conhecer a filha de Mané Neto, que é Margarida, e então é um teatro a céu aberto, a maneira de dizer, que foi uma história muito, assim, constrangedora para os sertanejos, mas em Nazaré do Pico vocês vão encontrar roupas, fotografias originais, né? E ainda as casas estão praticamente do mesmo jeito, né, que foi há cerca de quase um século atrás, né? E então o convite vai aí para vocês conhecerem Nazaré do Pico, vão encontrar história, encontrar pessoas, quer dizer, as pessoas da família dos nazarenos que podem mostrar, lá tem o museu, tem também uma casa lá onde se guardam todas essas peças da época, as roupas de Manuel Neto, as insígnias que ele usava, de Manuel Flor, de Odilon Flor, de Américo, e vocês vão conhecer realmente a história, como a história foi. Aproveitem e vão conhecer o Pico de Nazaré, que era um dos lugares onde o Virgulino se escondia. O que é interessante, gente, que essas pessoas, eles estão entrando exatamente, eu digo, gente, esse pessoal, esses cangaceiros, eles viviam no meio do mato, eles não tinham casa, né? E viviam feitos animais. Então, isso não digamos assim,
Que modo de viver, que maneira de viver. Agora, por quê? Porque eles eram assaltantes, roubavam, estupravam, matavam, sangravam, tocavam fogo nas casas das pessoas, né? Tocava fogo em animais. E tudo isso vocês vão ver, conhecer a história, como realmente ela, até lá, em Pernambuco, aí nós podemos falar sobre a história, né? Para lá, Angico, aí a gente fica só na expectativa de escutar algumas pessoas que contam os fatos, mas muita coisa foge à realidade e as pessoas fazem assim, como se fosse literatura de ficção, mas não foi ficção. As pessoas floreiam demais a história do Virgulino, tanto que o Virgulino agora chegou até as avenidas, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, como se fosse um herói. O Virgulino jamais foi um herói. O Virgulino foi realmente um psicopata, difícil de ser combatido, porque quem conhece a personalidade de um psicopata sabe que o psicopata, ele consegue mentir, consegue enganar, consegue se passar por uma pessoa calma, né, para poder pegar as pessoas, as suas vítimas, né? Então, por aqui, hoje eu vou parando e espero que o convite fique feito aí, Nazaré do Pico, fique gravado no município de Floresta do Navio, e lá vocês vão encontrar até também o batalhão, porque o batalhão de Recife, ele foi deslocado para Floresta, né? Tem o prédio lá do batalhão, que está sendo restaurado, e é história viva, e tem lá o batalhão para vocês verem como o Virgulino deu trabalho às polícias.